Olá pessoal, como que vocês estão? Nesse finalzinho de tarde, 18 horas, menos frio que ontem, mas bem friozinho, gostoso aqui em São Paulo. E ontem, como foi a live? O que vocês acharam da live com o Dr. Ricardo? Foi bem legal, não foi, pessoal? Eu achei bem bacana também, foi sensacional. Na verdade, a nossa live seria com o Max BO, mas ele teve um contratempo no celular, ele até gravou hoje uns stories para nós, falando a respeito disso, e nós vamos agendar para segunda-feira, tá? Então depois eu mando para vocês aí o convitinho, porque também vai ser imperdível a live. Eu vou falar rapidamente aqui os aniversariantes do dia, porque o nosso convidado, fotógrafo e cineasta, o Ivan, já está aqui conosco. Então, Ivan, para não ficar te segurando aí, você ouvindo os parabéns aqui da galera, a gente tem de praxe sempre dar feliz aniversário aos aniversariantes do dia, que são nossos amigos, clientes do escritório. Então, só um segundinho, tá? O Ricardo Calil, parabéns para Carla Matzenbecker, para Marina Gentil, Marquinhos Jaca, José Luiz Riso, Fabrício Ravelli, tem mais, não acabou não. Hoje é um dia importante, muitos aniversariantes. Bárbara Nascimento dos Santos, Tiago Gongorra, Keila Diniz, Nivaldo Santana, Rutenberg Fonseca e Joyce Camargo. Parabéns para vocês, pessoal. Muita saúde e proteção é o que realmente a gente deseja aqui do Escritório Augusto Yamazaki para vocês. Então vamos lá, chamar o Ivan, bora lá chamar ele, acenando, chamando o Ivan. Muito legal para conversar com o Ivan hoje. Tem muita história para nos contar, tá conectando aqui com ele. Olá, Ivan. Olá, tudo bem? Como vai? Tudo jóia, Ótimo que você tá. Para falar de imagem tem que fazer pelo menos uma luzinha mais ou menos, Não, né? mas agora, sério, eu fiquei impactada. Que luz maravilhosa. Que bom, fico feliz. Enfim, queria demais aqui agradecer o convite. Meu, assim, eu sou super fã do Ricardo, eu tenho um máximo respeito por ele. E a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no documentário de sabotagem, né? Ele foi ali o que fez toda a assistência jurídica do filme. E respeito muito o trabalho dele, acho incrível, assim, acho que ele desloca um pouco desse estereótipo do advogado, né, que acho que ele consegue ter uma coisa bem sociável, assim, eu gosto muito disso, e fico feliz de poder vir aqui falar um pouco do meu trabalho, um pouco das minhas coisas que eu faço aqui com relação à imagem, né. Mas você pode ter certeza, Ivan, que a recíproca é verdadeira. Desde quando eu conheci o Ricardo, já faz um tempinho, ele sempre fala de você. Então, é assim, também estar com você aqui hoje é muito bom, é uma honra. Eu meio que assumi o espaço aí das lives de escritório, que a gente começou a fazer as lives no momento de pandemia. Começou com o Ricardo e, por fim, eu acabei tomando tanto gosto que eu falei para ele, não, agora as lives são minhas. Eu acabei tendo uma participação especial com ele de uma live que fizemos. Então, lhe digo que a recíproca é verdadeira e estar com você aqui agora, principalmente com essa luz, vai fazer com que eu até te ligue depois para entender que luz é essa. É muito simples, depois eu te mostro. Legal. Mas, bom, fala de você, Ivan, fala do seu trabalho. Você tem experiência nacional, internacionalmente, na fotografia, como diretor de filmes. Fala um pouquinho para nós. Legal, assim, hoje eu atuo como diretor, né, eu faço muito videoclipe e documentário, que é o lado mais autoral do meu trabalho, né, que é as coisas que eu faço como diretor mesmo, e acabo atuando como diretor também em filmagens de empresas enfim, coisas que me contratam, né, que não é o meu trabalho autoral, não são projetos meus, mas são projetos que eu vou contratado. E paralelo a isso, eu trabalho também com fotografia, né? Hoje eu tô há um tempo já que eu não faço fotos de show, mas eu trabalhei por muitos anos fazendo foto de show, né? Era um mercado em que eu atuava bastante, assim. Mas parou e aí... na pandemia? Não, na verdade eu parei porque assim, eu trabalhava com uma banda e eu fui mandado embora da banda. Aí nesse momento que eu fui mandado embora da banda, eu tava ali exibindo o filme do Sabotagem, eu tava viajando muito, eu não tava com tanto tempo para me dedicar da maneira que eu gostaria a esse outro trabalho, né? E acabou que não deu certo e eu saí da banda. E aí eu resolvi ir para esse mercado das fotos de ensaio, né? Que é o que eu faço hoje. Hoje eu faço muito ensaio,
ensaios femininos, na grande maioria, e gosto muito, porque para mim é uma oportunidade de eu produzir um pouco mais, né? Assim, quando eu fazia fotos de show, acabava sendo muito documental a coisa, né? Porque você vai lá, você vai fotografar aquele show. Lógico que existe uma arte por trás da foto de show, existem técnicas, existem, enfim, diversas coisas ali, mas você está ali registrando o que está acontecendo. Eu não tinha autonomia sobre o que estava acontecendo, né? E eu resolvi ir para o ensaio, que no ensaio eu tenho um controle de poder fazer uma luz, de poder fazer enfim, um jogo de iluminação e uma mistura de técnicas que me possibilita criar um pouco mais do que eu conseguia criar fazendo fotos de show, né? E muda o olhar? Como que seria essa questão? Ah, O olhar é muda. o mesmo ou muda? A sensibilidade? Não. Como que é o profissional atuando em show? E ainda mais agora são sensuais as fotos que você tira? Sim, são sensuais. Porque assim, Sim. a mulher que eu acho que muitas mulheres pensam em fazer, eu acho que elas acabam não tendo um profissional de confiança e ficam Sim. meio com receio, mas eu acho muito legal. Mas é um outro olhar, né? Porque é um outro olhar. Tem mulheres com uma grande expectativa de um trabalho, autoestima. Sim, sim. É diferente, assim, o show é aquilo que eu disse, a gente está ali, o show acaba acontecendo e você tem 1 hora e pouco para poder fazer o melhor registro daquele show. E aí também existem vários tipos de jeito de você registrar um show, né? Tem aquele jeito um pouco mais preguiçoso, que você fica ali só na grade da frente e você, enfim, só faz as fotos do artista principal, que é o que acaba sendo divulgado, né? Eu gostava muito de fazer um circuito durante o meu show, né? Então, assim, eu gosto de entregar um trabalho um pouco mais completo. Assim, eu acompanhei muito tempo o Nat Roots, que é uma banda de reggae, né? E o show deles era muito regado à emoção, né? São músicas que mexem muito com as pessoas. Então, assim, não adiantava ficar ali só fotografando o vocalista, porque aquilo, assim, é o que mais tem, né? Por aí. Então, assim, a ideia era justamente poder registrar documentalmente a emoção das pessoas. Então eu ia muito pro público, Deu uma travadinha, já volta, pessoal. Peraí, vamos aguardar que já volta. Se não voltar, ele vai ter que derrubar e entrar de novo. Voltou. Ixi, Ivan, a gente travou, a gente perdeu totalmente a conexão com você. Opa, agora voltou? Agora estamos de volta. A parte que a gente ouviu foi você dizer que vai até a galera do show para fotografar a emoção. Sim. Não ouvimos mais, aí voltou agora. Perdão, vamos lá, agora vamos voltar. Mas é isso, no show a gente tem que, além de fotografar a performance, a gente tem que conseguir achar onde está essa emoção. Então assim, eu fiquei 4 anos com a banda, então pô, eu dominava o repertório deles, eu conhecia todas as músicas. E o show acaba sendo uma coisa meio repetitiva, né? Por mais que, assim, as pessoas tenham esse estigma de que a vida do artista é uma coisa dinâmica pra caramba, tal. É dinâmico porque ele tá em lugares diferentes, mas assim, na hora de subir no palco, acaba que existe uma estrutura. O repertório é o mesmo, né? Exato, tem um roteiro, existe assim, tem um momento que a pessoa se emociona, tem um momento que a pessoa dá os pulinhos. Então, assim, você sabe que aquilo vai acontecer, você consegue antecipar. Então, assim, o grande lance da foto de show é você conseguir antecipar o que vai acontecer para estar no melhor lugar para aquele tipo de situação. Então, assim, tinha uma música deles que eu sabia que era uma música que era muito emotiva e muitas meninas, enfim, rapazes também, choravam, né, quando tocava essa música. Então, eu sempre me ligava de saber quando que essa música ia ser tocada para poder estar lá no meio da plateia nessa hora, né? Porque você está num show, às vezes para você se deslocar do palco até a plateia, dependendo do lugar que você está, você demora uns 15 minutos, né? Assim, se você não tem essa experiência, e se você, então, assim, você tem que estar realmente preparado, e existe uma coisa assim mais de repetição do que a gente já vem fazendo, de achar a excelência no meio disso, né? E foto de ensaio já não. Foto de ensaio você está ali numa coisa muito intimista, né? Aquela coisa meio 1 para 1, normalmente está só a modelo do lado e eu aqui sozinho. Eu costumo não levar assistente, até porque não enfim, não é todo mundo que encara com a naturalidade que eu encaro esse tipo de trabalho. Então,
tem pessoas que se emocionam em estar ali, vendo uma pessoa seminua e acaba misturando um pouco as coisas. Então, eu não gosto muito de levar assistente, não. Eu prefiro realmente fazer o ensaio sozinho, apesar de ter trabalho, de carregar o equipamento, tudo isso, mas eu acho que a pessoa já é uma dificuldade ela confiar em mim, né? E aí eu vou levar uma outra pessoa que ela nem sabe quem que é, então, assim, existe um pouco dessa coisa mais... É como se estivesse dividindo o sigilo, né? Aí Exato, exato. Não é, porque já tem outra pessoa... E assim, quando a gente consegue ter pessoas que entendem o mercado e que realmente querem ser profissionais na área, é mais fácil de trabalhar, colocar eles como assistente, porque eles têm um propósito, né? Tipo, se a gente de repente está ali com um assistente que está ali só porque ele quer aproveitar aquela situação, aí já não é legal, porque a gente realmente quebra o clima e porque é uma coisa tira o que... profissionalismo, né, Ivan? Sem dúvida, sem dúvida. Que a gente, como modelo, como cliente, a gente percebe isso. Mas sem assim, dúvida. Eu quero te fazer uma pergunta a respeito disso das fotos sensuais, mas só fazendo um comentário que você falou a respeito das fotos que você tira no show, das pessoas se emocionando. É muito legal isso, porque recentemente eu vi um show da Celine Dion, quando ela fazia os shows fechados lá em Las Vegas, e exatamente isso. A câmera pegava as pessoas, e diversos outros shows, eu já assisti assim, que a câmera pegava as pessoas na plateia, chorando. Sim, então, sim. A gente do lado de cá, isso passa um interesse tão grande, fala assim, gente, então deve ser sensacional. E também, das vezes que eu vi isso em foto, Instagram, que teve um determinado show, você vê as pessoas emocionadas, isso desperta, isso vende, né? Sem dúvida, sem dúvida. Outro vende muito. Eu acho que a foto ali, eu fazia foto e vídeo, né? Então, assim, todo show eu fazia um vídeo de 1 minuto e meio e um álbum de fotos. Então, assim, isso é outra questão, que eu tinha que ficar decidindo que horas que eu fotografava e que horas que eu filmava, né? Então, é uma logística, né, a coisa. Mas, assim, se uma pessoa está em dúvida de ir no show da banda, né? E ela consegue ver o álbum de fotos do show do final de semana passado, e ver que, vai um público super bacana, um público bonito, que rola uma super energia positiva, que as pessoas se emocionam e que as pessoas são bem tratadas. Tudo isso ajuda a pessoa a decidir realmente ir no próximo, né? Então, assim, o show, as fotos de show, ele tem o caráter documental, de você registrar aquilo e aquilo ficar guardado, mas tem o caráter comercial da coisa também, que ajuda a vender ingresso, ajuda a vender... Fato. Ajuda, isso eu tenho certeza. É o que assim, chama isso não é... muito a minha atenção. Exatamente Sim. Isso. O doutor Ricardo fez uma pergunta que, antes de eu fazer a pergunta dele, eu vou fazer essa, só para a gente continuar no assunto da fotografia que você tem feito hoje. Porque, assim, principalmente as mulheres, essas mulheres na faixa dos 30, 40, 50, 60 anos, que estão cada vez mais bonitas, Sim. Elas pensam em fazer um ensaio sensual. Só que aí tem toda essa questão, para aquelas que são casadas, principalmente, como que o marido encara isso. Então, fala pra gente, até mesmo para os fotógrafos que pretendem ingressar nessa área, mas na sua experiência prática e até pra gente que precisa de um motivador, assim, para poder estar fazendo. Como que seria isso? E principalmente esses maridos ciumentos que a mulher fica... Porque o resultado acaba sendo para ele, mas o homem tem que ter uma cabeça boa também, né? Porque aí tem um fotógrafo jovem, bonito, tudo isso é complicado. Sim, assim, eu acho que o grande lance é assim, a gente conseguir fazer a pessoa entender que a foto ali, ela acaba sendo só um detalhe. Porque a experiência que a pessoa vai passar naquele dia, aquela ansiedade que tem do dia anterior, aí ela vai no cabeleireiro, ela vai fazer a unha, ela vai se cuidar. Ela vai se cuidar, talvez, de um jeito que faça muito tempo que ela não se cuide para poder fazer alguma coisa, né? Às vezes ela fica em casa, ela não tem esse costume de se arrumar, de escolher a melhor lingerie, de escolher uma roupa que combine, de fazer um penteado pensando em estar pensando bonita. nela, né? Pensando nela, exatamente. Não para o outro, mas é pensando nela. Exatamente. E a gente vive esse mundo das selfies, né? Então, assim, a gente vive com milhares de fotos sendo feitas a uma distância de 1 metro, né? Assim, são fotos padrão. Então, assim, existe um padrão de beleza. O Ricardo está falando, convida ela. Pô, já está feito o convite, vamos fazer o ensaio, está feito aqui.
Se quiser, depois eu te passo os detalhes. Pode deixar, ele tá me convencendo, Ricardo. Mas, assim, é uma coisa que é muito mais a experiência em si do que a foto, né? Tem muito essa questão, assim, de você estar muito acostumada a exaltar os seus defeitos, né? Você fala, mas eu tenho aqui uma gordurinha, mas eu tenho aqui um defeitinho. Quando outra pessoa te enxerga sem esses vícios, né? Você começa a se enxergar pelo olhar do fotógrafo, né? A partir do momento que eu faço uma foto e te mostro ali na hora, você olha e você começa a falar, eu não me via desse jeito, né? Tipo, o cara achou um ângulo que eu tô ótima, e assim, eu tô bem nesse ângulo. Não é o Photoshop, é o ângulo. É o ângulo e é o clima, né? Existe assim, são duas questões. Na fotografia sensual, eu digo que o mais importante é a direção, tá? Não só a técnica. Eu posso ter uma técnica linda de iluminação, ou uma técnica linda enfim, criar um efeito, mas se eu não conseguir deixar aquela pessoa à vontade, eu não conseguir deixar ela realmente entrar nesse clima, não adianta nada. Eu vou fazer uma melhor luz do mundo e a minha foto não vai ficar boa. E o que faz a foto ficar boa é a naturalidade, é a espontaneidade e é a pessoa realmente estar naquele clima. Ela está se sentindo sensual, está se sentindo, enfim, observada por outra pessoa, e aquilo também existe todo um clima, né, assim, da coisa. A pessoa, ela entra ali para fazer ensaio ansiosa, ela entra insegura, e ela entra assim... Existe um ritmo do meu ensaio, que isso não é à toa, não é aleatório, é uma coisa pensada, do porquê que eu escolho tal lugar para começar, o porquê que eu escolho tal roupa para começar, porque eu sei que aquilo exige uma preparação. Os primeiros 30 minutos do meu ensaio, ele é totalmente pensado em fazer a pessoa entrar no clima. Quando dá 30 minutos, eu percebo, se a pessoa entrou no clima, eu falo, pronto, temos, agora vamos trabalhar tranquilo. Mas existem pessoas que demoram para entrar no clima, às vezes por conta de marido, ela sabe que o cara tem ciúme, ou a família dela... A minoria, não é? Porque a minoria, hoje em dia, assim, mas assim... Eu acho que ela já vai liberada ali, não vai? Eu acho que os maridos, eles apoiam. Assim, normalmente as pessoas têm problema com família e com ex, por incrível que pareça. A maioria, assim, eu tive pouquíssimos problemas, né, com as minhas fotos. Ano passado eu fiz mais de 100 ensaios, e desses 100 ensaios, dois tiveram problema de realmente causar uma coisa muito negativa para a pessoa, e aquilo chegou a me fazer repensar se eu realmente queria fazer aquilo. Nossa, porque, de tão sério que foi? Sim. História de mãe, a mãe que não fala com a filha até hoje. Tem um caso de uma mãe que não fala com a filha até hoje, porque a filha fez ensaio sensual, e aquilo para ela foi assim, uma afronta. Nossa, ela não contou para a mãe. Que você está falando. Ela não contou para a mãe. Filha e mãe são duas mulheres, porque a gente poderia imaginar que uma poderia entender a outra, porque não é exatamente para você explorar alguma coisa, é para você. E é tão bom a gente se sentir nesse poder de sedução. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a pessoa, quando sai de ensaio, ela sai assim, tão segura de si, porque ela conseguiu se enxergar. Né? Exatamente, ela conseguiu se enxergar de uma forma que ela nunca tinha se enxergado. Então, assim, é um olhar treinado, né? Assim, eu estou buscando as poses, eu estou buscando coisas que eu sei que funcionam. Mas, assim, infelizmente a gente tem esse tipo de problema ainda, né? E assim, meninas que depois que postam fotos ficam recebendo mensagens Então, assim, é uma minoria, tá? Eu vejo que acho que a gente tem já uma aceitação muito grande para isso. As pessoas entenderam que é um trabalho artístico, que é um trabalho intelectual, que é uma coisa que você precisa estudar, você precisa estar ali. Não é uma coisa que... não é um feitiço, né? Que existe essa confusão, né? Que muita gente acha que isso é um feitiço. Não é feitiço, isso é, cara, um trabalho de registrar a tua imagem. Eu agora tenho feito muito ensaio. A maioria das meninas que eu faço ensaio são meninas que nunca fizeram ensaio. E eu gosto desse perfil. Foi o que eu fui atrás. É o perfil que eu procuro. Por quê? Porque a foto, para mim, é um exercício de direção. Ali é o momento que eu vou conseguir pegar uma pessoa insegura. Eu tenho porque tudo não é contra. só a fotografia, né? Você não é. Eu digo que eu acho que daqui a pouco eu vou começar a estudar psicologia para ser um fotógrafo melhor, porque existe muito disso, né? De você
pô, fortificar que aquilo é natural, é uma coisa tranquila, não tem nada demais Mas ali, não bem é nada. interessante, né, Ivan? Porque eu acho que teve uma novela da Globo que tinha isso, de um fotógrafo que fazia ensaios sensuais. Então, quando isso está em alguma novela, se tem algum filme de grande bilheteria, vai lá em cima. Depois o pessoal Sim, esquece, baixa de novo e começa a sim. criar todos esses preconceitos em relação, não é mesmo? Ou É, não? claro, com certeza. Isso, mas eu acho que preconceito já vem de muito tempo, né? A fotografia borduá, ela começou muito de. As pinturas, né? Isso vem de antes da foto até. Isso vem lá das pinturas, que as pessoas queriam desenhar, pintar mulheres. E quem que topava lá nos anos 40, nos anos 30, posar para um artista? Não era qualquer pessoa que topava. E existia uma coisa, mas ela posou nua para um artista pintar, e ela não é uma pessoa digna. E ela não é. Então, assim, esse tabu ele vem de muito tempo atrás, né? Daquelas pinturas, as mulheres que eram representadas ali nas pinturas sofriam demais, assim, a sociedade ali que via, mas lógico que a pintura ela chega em menos pessoas, porque você tem que ir até lá para ver, não é uma coisa que está na internet que qualquer um vê. Então, assim, eu acho que hoje o grande lance é esse. A gente vive no mundo das imagens, a gente vive no mundo em que a imagem tem mais valor do que um texto, né? Às vezes você posta um texto e pô, a pessoa vai ver a imagem, né? Então, Não, assim, ninguém lê o texto. ninguém E lê, por né? isso Então, que às assim, o vezes a vídeo, pessoa né? coloca uma imagem que não tem nada a ver com o texto, que não tem nada a ver, e fala assim: é isso aí, pessoal, a gente só colocou essa imagem só para chamar atenção Exato. para o texto. Você vai fazer Mas, um Luan, texto deixa assim, eu ver o né? que o doutor Ricardo perguntou Maravilha. aqui. Pede para ele falar do time que acompanhou o lançamento do documentário de sabotagem e o quanto foi difícil e quanto foi divertido. A gente falou da sua fotografia. Se você já quiser falar a respeito dessa parte do vídeo, senão a gente divide. Só para a Não, gente vamos fechar a nessa. fotografia, a sessão de fotos dura 1 hora. Como que funciona? Então, normalmente são 2 horas, tá? Para mim é o que eu acho ideal para se fazer um ensaio, para não fazer corrido, porque assim, eu preciso dessa meia hora para começar, eu preciso desse tempo para a pessoa entrar realmente no clima. Isso realmente faz parte do processo, né? Eu preciso que ela entenda. E normalmente a gente aluga lugares para fazer as fotos, né? Então, assim, eu não posso perder muito tempo, porque a pessoa está pagando a hora de uma mansão, por exemplo, ou de uma locação muito bonita. Então, assim, a gente tem que ser muito objetivo, porque normalmente a pessoa aluga 2 horas, e aí durante 2 horas eu faço o máximo de fotos que eu posso, e aí faz essa curadoria de escolher as fotos, de enviar para a cliente, e ela escolhe as que ela gosta, enfim, existe todo um processo. Mas normalmente o que eu faço são 2 horas, e eu tenho feito muito, né? Agora eu esquema de fazer um dia em que eu faço 4, 5 ensaios no mesmo dia, porque eu alugo uma Otimiza, mansão, né? eu alugo uma mansão que fica muito mais barato eu alugar essa mansão por 10 horas do que eu dividir em 5 locações de 2 horas. Então eu consigo diminuir o valor que as meninas vão pagar, né, pela locação, e aí o meu trabalho fica um pouco mais em conta porque eu consigo fazer elas economizarem. Mas é isso, assim, eu tô num processo muito ativo com isso, estou estudando muito. E, pô, fica aqui o convite também para quem quiser conhecer meu outro Instagram. Esse daqui é só paisagem, não, aqui você não vai ver foto sensual. Também um pouco, infelizmente, por todo esse tabu, que não é todo mundo que entende, né? Que às vezes é um trabalho fotográfico, às vezes eu quero postar uma foto do meu filho, e aí dia seguinte eu quero postar um trabalho sensual. Fica meio incompatível. Então eu decidi ter 2 Instagrams, que na verdade viram Sim, sim. 4, né? Que aí Mas eu eu tenho gostaria que Instagram você também. mandasse. Gostaria que você mandasse. Eu acho muito legal, principalmente para essa nova mulher, digamos assim, que está sendo Sim, construída no mundo moderno, que é essa sim. empoderada, que vai lá e faz, sensualiza, se acha bonita, se gosta, se ama. Acho muito legal isso, Ivan. É Ah, realmente muito bacana. eu tenho histórias incríveis, assim, né, das pessoas que eu trabalho, assim, porque acaba que depois a gente vira amigo, né, e você começa a acompanhar um pouco a história daquela pessoa Então, e eu conta, vejo. compartilha com a gente, porque, ó, se você quiser dividir, a gente está aqui há 25 minutos. Se você quiser Sim, dividir a live, se você quiser falar sobre o sabotagem, eu acho muito legal falar sobre esse documentário que realmente é formidável. Mas vamos dividir, então, o tempo.
Conta pra gente essa experiência da fotografia, porque o que eu sempre penso, tá, Ivan? Hoje você está aqui conosco dividindo essa sua experiência, sua técnica profissional, só que tem muitas pessoas que também sonham, não só em fazer o ensaio, como também ser um fotógrafo Sim. dessa categoria sensual, não só homens como mulheres também. Então, Uhum. eu acho bacana quando divide esse dia a dia, essa vida real, porque essa é a nossa vida. Isso que é Sem gostoso, isso que dúvida, sem conecta, dúvida. né? Não, e é isso, assim, o ensaio essencial não é só para mulheres, tá? Assim, casais e meninos que queiram fazer também é bacana, porque essa sensualidade não é exclusiva das mulheres, né? Vamos deixar isso claro. Existe o tabu Exato. que os homens não podem fazer uma foto sensual, mas, enfim, quem quiser também, eu faço também, não é exclusivo para mulheres. Mas, assim, eu gosto muito desse lance também que você comentou, né? Desse toque para quem está começando, né? Porque hoje em dia a gente tem tanto recurso, né, para ajudar uma pessoa que está começando, a gente tem tanto conhecimento online, tem tanto, enfim, cursos online que a pessoa consegue fazer de casa. Eu agora, pô, tô com 40 anos já, 25 anos de carreira, estou estudando muito nessa pandemia, estou fazendo muito curso online, estudando fotografia, estudando. Porque eu acho que a gente, quando a gente acha que a gente sabe das coisas, a gente toma, né, os tapas da vida, e a gente percebe que a gente tem que estudar muito ainda e que a gente, né, enfim, esse E estudo ele é constante. tudo muda muito rapidamente. Muito, muito. Principalmente quando a gente trabalha com tecnologia, né? Exato, exato. Pra gente, assim, o que eu fazia de foto há 10 anos atrás, hoje é totalmente diferente, eu tenho muito mais recursos. Eu comecei a fotografar, uma história muito engraçada, porque eu comecei a fotografar, eu era muito pequeno, eu tinha 12, 13 anos, né? E era uma câmera manual, de negativo, que você tinha o negativo 36 poses, 12 poses, 24 poses. Eu comecei nessa época, então, assim, eu fui acompanhando toda essa evolução, né, das primeiras câmeras digitais, e aí as câmeras, cada ano que passa, existe uma melhora nesse sentido. E eu tenho muita coisa que eu uso hoje, que é dessa época que eu mexia com a câmera a manual, né, com negativos e tal. Então, assim, eu estou com uma ideia de daqui a um ano, mais ou menos, lançar um workshop, né, de fotografia, justamente para conseguir Legal. dar esse suporte, né? Que é um mercado que tem muita gente chegando, é um mercado que tem muita gente nova aí, mas muita gente também que acha que é o glamour de estar ali no ensaio sexual, e eles não entendem a relação e não entendem o trabalho todo que tem por trás disso. Parece que vamos lá, ficar vendo as mulheres, cara, não tem Tipo, nada a ver. Quando você está automático, não é? trabalhando, cara, você está com a cabeça tão focada na luz, cara, você não está nem percebendo se ela está de lingerie ou se ela está nua. Aquilo não faz diferença, É sabe? o Você não trabalho, é está. o foco no trabalho, né, Ivan? Exatamente, exatamente. Você está tão focado em deixar ela à vontade, muito mais de deixar ela à vontade e fazer ela realmente se conectar com aquela sensualidade dela. E é isso, a sensualidade está dentro de todo mundo, né? Às vezes você breca esse contato, né? Você fala, não é para mim isso, mas ela está lá, né? Independente de você querer ou não. E muitas vezes muitas pessoas não exercitam isso, né? Então, assim, acho que é um momento muito legal e as pessoas realmente entram no clima e é uma coisa muito marcante, assim. Eu tenho relatos incríveis de pessoas que depois me mandam mensagem falando como aquilo Tudo melhorou, né? mudou. Nossa, porque de Muda, fato, quando a muda. gente se ama mais, a nossa postura, principalmente em relação ao outro, também muda. Sim, sim. Porque a gente vive no mundo também da imagem, mas a gente vive muito no mundo da aprovação, né? Então, assim, a gente precisa que outra pessoa goste ou que outra pessoa concorde com aquilo que a gente está É fazendo. tipo que validar, né? Exato. A gente vive essa coisa, né? Tipo, eu sou tal coisa, mas se não tiver alguém que vem e fala que isso é legal, eu fico na dúvida, né? Então, assim, a gente infelizmente tem esse lance. E muitas pessoas têm esse medo, né? De, será que eu vou me expor? Será que o que vão achar, né? O que vão, assim, eu fiz um ensaio de uma moça que era, tipo, ela tava para virar pilota de avião, sabe assim, tipo, uma mulher totalmente focada no trabalho, uma super profissional. E aí, cara, o que uma foto sensual muda isso? Não muda nada. Ela continua sendo uma ótima profissional, ela continua sendo uma mãe,
ela continua sendo, né, uma esposa, e, enfim, isso Mas ela não destacou o muda. lado mulher, né? Que é o que muitas Exato. mulheres acabam deixando em segundo plano. Sim, exatamente. Acaba um pouco por conta disso, né? Desse medo de, pô, eu não vou me arrumar, eu não vou me vestir bem, eu não vou, enfim. E eu acho que, de certa forma, isso tem mudado muito, né? A gente percebe muito uma coisa muito mais expressiva, as mulheres estão conseguindo realmente não depender de pedir para o marido deixar ela ir lá fazer ensaio, né? Normalmente, assim, até Já me dá uma chega dor. com o ensaio pronto, né? Me dá uma dor quando eu converso com uma cliente que está interessada e ela me pergunta e eu falo tudo, aí termina, ela fala, vou perguntar para o meu marido se ele deixa. Cara, isso é uma coisa que me incomoda, desculpa, sabe assim, mas me incomoda, porque eu acho tão bacana quando a pessoa quer fazer, ela vai E e vai lá e faz e vai faz. mostrar. E o marido, cara, o cara que olhar para aquelas fotos e falar, Deus, você tá linda, né? Tipo assim, e se o cara não tiver uma reação positiva, cara, desculpa, esse cara é ele que Tá tá errado. precisando rever, não é O que é você, né? errado Então, não é assim, fazer as fotos, o que tá errado é o marido, exato. né? É um marido que acha ruim, né? Então, assim, eu acho que a gente. Enfim, existem, lógico, né? Alguns problemas aí nesse mercado, existem realmente pessoas que estão ali por fetiche. O que eu digo é isso: quer fazer ensaio? Meu, pesquisa o cara, pega essas últimas meninas que ele fotografou, entre em contato, essas meninas são super solícitas, elas vão te dar algum relato, foi legal o ensaio com esse cara, ou não, não foi legal o ensaio com esse cara. Assim, então, a minha dica é, você quer fazer ensaio? Primeira coisa, vê o trabalho da pessoa, vê se aquela linguagem te agrada. Depois, entre em contato com quem já fez ensaio com ele. Você vai perguntar, você vai ter uma referência, você vai saber como que funciona, e aí você toma a sua decisão, né? Eu acho que o processo é esse. Ô, Ivan, então antes de responder a pergunta aqui do Ricardo, a última que eu vou fazer em relação à fotografia. Tá. Normalmente você indica qual roupa levar, quantas trocas de roupa, o que que você orienta aí as pessoas que vão ser fotografadas, tanto homens, mulheres, Uhum. casais, enfim, tanto faz. Então, eu sempre tento antes dar uma conversada com a pessoa, né? Para tentar entender o que ela gosta, o que. Não é só assim, vai lá fazer as fotos e na hora lá a gente vê, né? Então, assim, eu gosto de ter esse papo e geralmente eu pergunto, eu tenho uma lista de perguntas que eu mando, até para saber assim, que parte do corpo que você mais gosta. Então, pô, Porque a você pessoa destaca fala, essa aí eu parte. vou destacar isso. Pô, se ela gosta do sorriso, cara, vamos fazer muita foto sorrindo, né? Aí, pô, ela não gosta do meu pé. Você não gosta do pé? Então eu vou Não evitar tô mostrar o perguntando. teu pé. Então, Não assim, gosto eu do já, nariz, não tira foto de perfil, tipo assim. exato. Então, assim, eu já vou me preparar para não ficar fazendo um trabalho que depois eu sei que aquilo não vai ser aprovado por uma premissa que eu já posso saber se eu perguntar, né? Se eu perguntar, Ótimo, eu isso é fico legal. sabendo, né? E se eu não perguntar, você vai ficar trabalhando e tentando acertar, né? Então, assim, tem um pouco dessa pré. E muitas vezes, assim, combina com o lugar, tá? Então, vamos supor, eu tenho uma locação, eu sei que a locação é branca. Pô, então eu vou pedir para ela levar uma lingerie que vai destacar no branco. Eu não vou falar para ela estar de branco num lugar branco. Então, assim, se eu sei que naquela casa tem uma parede vermelha, eu vou pensar que naquela casa vale uma lingerie verde ou alguma roupa verde, porque o verde Para dar contrasta com o um. vermelho e dá legal. Ou às vezes a gente brinca com a mesma paleta de cor. Então, assim, lá a parede é vermelha, então leva uma roupa rosa, ou leva uma roupa vinho, que aí fica na mesma paleta de cor. Então, Que assim, existem legal. algum, existem alguns métodos, né, de combinação de cores, as cores opostas, as cores análogas, enfim, tem todo um estudo de cor, né, da psicologia das cores, na verdade, né, que isso influencia muito na escolha das cores. Só que muitas vezes a gente tem que trabalhar com o que ela tem também, né? Às vezes ela não tem uma lingerie vermelha ou uma lingerie verde. Então, assim, a gente se adapta também com a roupa que ela tem. Tem muitas clientes que falam, pô, mas eu vou ter que comprar uma roupa, eu vou ter que. Não, assim, se você quiser comprar, Melhor ainda, se quiser melhor, que comprar. você vai estar. Mas, assim, eu acho que faz parte de todo um processo dela realmente entender que aquilo tem que combinar com o meu look que eu quero dar na minha Exatamente. foto, não é E é o aleatório, momento né? dela, né? É o momento Exato, dela. exato. Bem Exato. Então, legal. assim, é um pouco disso, varia muito do lugar que eu vou fazer. Então, eu conheço bastante locações. O primeiro passo é escolher o lugar, né? Antes de qualquer coisa, a gente escolhe o lugar. Então, assim,
Tem uma mansão, por exemplo, que eu gosto muito de usar. É uma mansão do Morumbi, que é linda. Eu sei que lá tem o quarto vermelho, eu sei que lá tem a parede verde, eu sei que lá tem não sei o quê. Então eu já indico a pessoa para ela escolher uma roupa dentro desse sentido, né? Tem a ver com o cenário. E às vezes até com a iluminação que eu quero fazer, né? Às vezes, aqui eu tenho uma luz que eu joguei uma cor na luz. Eu adorei essa luz. Eu coloquei um papel vegetal azul em cima de uma lâmpada que está aqui embaixo no chão para iluminar. Então, assim, às vezes é isso. Às vezes a roupa dela é de uma cor e eu não tenho nenhum elemento na casa que combine, mas eu tenho cores que eu jogo no meu flash que vão fazer aquilo combinar. Então, mas assim, deixa eu te perguntar, então a tua luz, porque o que nos falam é assim, esse momento para vocês, eu acho que é um momento fantástico, porque as pessoas estão aqui fazendo live, preocupadas com essa questão de como vou estar fazendo a live, como que eu vou estar fazendo os stories, a foto. E essa questão da luz é algo que realmente muda muito. Então, por exemplo, você está falando que a sua luz está embaixo e você colocou um papel vegetal azul. Mas eles não falam para a gente que a luz tem que ser de frente? Sim, é porque aqui eu tenho uma segunda luz que está aqui na minha frente. Tem é uma luz branca. A luz da minha frente é um LED pequeno. Assim, vou te dar um exemplo prático, tá? Minha esposa, ela é professora e ela está aqui há 6 meses em casa dando aulas online. E no começo a gente ligava o computador e ela fazia a aula. E ela ficava muito escura, porque aqui eu tenho uma janela do lado que fica muito claro o meu fundo. Então, se meu fundo está muito claro, a pessoa que está na frente ela fica muito escura. Então, o que acontecia? Você percebe nitidamente que se você não vê a face do professor, você não percebe detalhes e fica até mais difícil a condução da coisa, né? Aí eu falei para ela, vamos colocar uma luz, eu vou montar uma luz para você dar aula. E ela era a única professora que tinha uma iluminação. Então, assim, a live dela, sabe, tipo, as pessoas viam o rosto dela, as pessoas enxergavam aquilo e era muito mais fácil se comunicar quando a pessoa te vê, né? Por incrível que pareça. Esse é o tal do lance do mundo da imagem, né? Assim, são coisas rápidas e fáceis. Você tem uma iluminação frontal, de cima para baixo, né? Aqui, ó, vou te dar um exemplo aqui. Estou com uma luz aqui, tá? Eu estou fazendo uma luz de cima para baixo, tá? Se eu colocasse essa luz de baixo para cima, ela... olha a sombra que dá do meu olho, por exemplo, né? Eu tenho uma sombra que está pegando aqui. Então, assim, a luz de baixo para cima ela não é uma luz boa. Porque qual que é a luz boa? É o sol. O sol está vindo sempre de cima para baixo. Então é isso, ó. Eu vou voltar ela aqui para onde ela estava. Ela já está de cima de novo. Então, ela não está fazendo sombra do meu nariz, do meu olho. A minha luz tá Exatamente. Então, essa luz ela teria que estar um pouco mais alta, vindo de cima para baixo, tá? Toda luz que vem de cima para baixo, ela tem a tendência a te iluminar de um jeito que o nosso olho está acostumado, que é o jeito que o sol ilumina a gente. Ótimo, então, assim, ótimo comparativo. É só uma referência. A posição do sol vindo de cima para normalmente 45 graus, às vezes ele está no meio-dia, ele está bem de cima. Mas, assim, essa iluminação, ela tem essa intenção de copiar a luz do sol, né? Imitar uma luz que vem de cima para baixo. Então, assim, isso faz muita diferença, né? Eu vejo algumas lives com a minha filha em que a professora não tem nenhum recurso ali, e assim, ela não coloca uma luz na frente, ela vira um fantasma. Ela vira um fantasma ali. E sei lá, eu percebo que minha filha não conecta. Ela não entra naquele espírito, porque é o olho no olho, né? A gente está aqui, eu estou vendo o teu olho, eu estou vendo se você está recebendo bem a minha resposta, eu estou vendo se você achou ruim que eu falei alguma coisa. Eu percebo isso quando eu te enxergo. Sim, se eu não te enxergo, eu preciso que você seja mais... a gente tem que ir mais na oralidade e saber o que você está sentindo pelo que você está falando, não pelo que eu estou enxergando, né? Então, assim, o meu pai está com 86 anos, e está dando cursos online, é psicanalista, dá cursos. Seu pai? Assim, 86 anos... ele pegou o Instagram há pouco tempo, mas é Geraldino Alves Ferreira Neto o nome dele. Geraldino Alves Ferreira Neto, eu vou anotar. Ele é um cara assim, que para mim me inspira muito. Até foi por ele que eu comecei a entrar nesse mundo aí das imagens, né? Meu pai, quando eu era muito pequeno, meu pai tinha uma Super 8, né? Ele filmava com negativos, né? Que eram os rolos de negativo. Ele filmou a nossa infância toda.
E ele tinha um projetor, né, na nossa Que casa. legal. E aí a gente projetava essas imagens, né? Então Tanto tá as no sangue de nossas. vocês. Exato, mas assim, tudo amador, né? Minha mãe fotografava, porque minha Que mãe ganhou de legal. casamento uma câmera fotográfica. E minha mãe, todo evento familiar, ela fotografava. Só que ela não manjava da fotografia. E era aquela câmera manual, que você demora pra caramba. Então, Mas assim, ela gostava, né? ela Gostava, quem gostava de gosta. fotografar. E aquilo, para mim, era sempre comum. Eu ter uma filmagem ou eu ter uma foto, assim, aquilo não era, sabe, nossa, temos uma foto. Aquilo para mim fazia parte do meu cotidiano, porque, enfim, estava ali. E aí, com 12, 13 anos, eu resolvi fazer um curso de fotografia, porque eu encontrei a câmera da minha mãe guardada no armário. E, enfim, tem toda essa Que relação bacana. de infância ali, né? Foram experiências que eu tive na minha infância com imagens que me marcaram muito e hoje eu vivo das imagens, né? Não Ô, tem... Ivan, então, ó, a última pergunta é para consultoria aqui para gente, tá? Então, o pessoal que está fazendo live, que está apresentando o seu produto, porque agora a gente vê que as pessoas realmente estão, essa é a nossa realidade hoje. E a Uhum, gente superou essa resistência, né? Tipo, é uma sim, barreira que a gente conseguiu superar. Hoje se tem telemedicina, você tem aula, você tem consulta com o seu terapeuta, enfim. uhum. Você acha que é necessário a gente comprar todos esses equipamentos para live? Ou dá para a gente improvisar com uma luminária? Pega uma luminária de pé, de chão? O que que faz aí Sim. com o que a gente tem em casa? O que que dá para Não, ajudar? assim, ó, não precisa comprar nada demais. Eu vou te dar um exemplo. A luz que eu estou usando aqui na minha frente é um igual a esse aqui, ó. É um USB que eu estou usando ele agora no Power Bank, porque eu quis jogar ele para cima, mas ele é um USB que isso aqui é um LED. Eu estou sendo iluminado por um negócio desse, igualzinho a esse. Isso daqui, se você colocar no seu computador, ele dobra, né? Você coloca aqui no seu computador e vira ele para você, pronto, você já está melhor do que você não ter nada, né? Isso daqui custa R$ 15 dois no Mercado Livre, né? Então, assim, eu comprei dois, eu deixo um aqui de backup e eu tenho um outro que eu uso. Então, assim, não é uma luz de filmagem, né? Isso daqui é Mas já uma melhora luz, muito. já melhora muito, assim. Então, assim, se você está precisando, não acho que você vai ter que gastar muito dinheiro, mas, pô, entenda que vai ajudar muito, né? Faz toda Você a diferença. conseguir ter uma iluminação um pouco diferente, isso vai te ajudar muito. Primeiro porque você vai comunicar melhor, isso é fato, tá? Se você está num breu e está tentando passar qualquer coisa que você queira passar na tua linguagem, sendo Tem que visto, devagarzinho de então, novo, já já assim, volta. Vamos lá. então acredito muito nisso. Acho que são recursos rápidos e fáceis que ajudam muito assim a fazer live. Eu indiquei para minha família inteira. Eu comprei isso daqui e postei no grupo da família. Ah, galera, compra esse negócio aí, tá todo mundo trabalhando com live, que ajuda, né? E é isso, coisas básicas, né? Não ter a janela aberta no fundo, porque se o teu fundo tá mais claro que a frente, você vai ficar no breu, né? Então, assim, nesse caso aqui, o meu fundo está um pouco mais claro, mas ele está azul. Então ele contrasta já. Se ele tivesse muito claro ali, a minha imagem ia ficar escura, né? Então, assim, são coisas simples que ajudam muito, né? Principalmente Você nessa escolheu o comunicação. azul por alguma razão? Eu escolhi porque era o que estava, que eu usei ontem no trabalho que eu fiz e estava o azul já na minha lâmpada. Aí eu tirei da mala, Ah, tá. Mas se quiser correndo, usar verde, alguma qualquer outra cor, cor, tudo qualquer bem. cor. Isso daqui, assim, existem as gelatinas de correção de cor do cinema, que são coisas mais caras, que assim, você não é preciso ter a gelatina de correção. Isso daqui é um papel celofane, um papel, aquele plástico de cor, qualquer coisa, na real. Até se eu pegar uma blusa dessas blusinhas que são um pouco mais fininhas, que tem uma cor, você colocou aquilo na frente do malandro, ele vai refletir a cor que tá. Já faz o Então, efeito. já dá um Muito efeitinho, bacana, né? muito bacana. Muito legal. Ivan, a gente está com 15 minutos, então vamos falar um pouquinho aqui do que o Dr. Ricardo. Eu vou até repetir aqui o que ele falou, porque a gente ficou tanto tempo ouvindo Sim, disso da fotografia, eu achei tão interessante. Então, só para a gente encerrar, eu gostaria que você mandasse mesmo para mim o material, porque depois tá. eu vou mandar aí para os meus contatos. Aí tá aqui o Bacana. Ricardo. Pede para ele falar do time que acompanhou o lançamento do documentário do Sabotagem
e o quanto foi difícil e o quanto foi divertido. Tem história isso, né? Ah, muita história, meu. Assim, esse filme foi um filme que me marcou muito, né? Eu comecei esse filme em 2002, na época o Sabotagem estava vivo. Eu comecei o filme sem saber que eu estava começando o filme, né? Eu fiz uma entrevista com ele, Aí que um era com garoto, outro. né? Você tá com 40, você tinha E 22 anos. eu tinha 22, eu acabava de entrar na faculdade, e eu estava fazendo faculdade de publicidade, assim, indignado, porque eu não estava me identificando com aquele meio da publicidade, apesar de pô, ter uma aptidão para criar, uma aptidão para. Assim, eu não me identifiquei muito com o métier da coisa, sabe? E aí eu comecei a conhecer pessoas do cinema, e aquilo eu falei, poxa, é uma forma, né, eu fazia uma faculdade de comunicação com aptidão na publicidade. Então eu falei, pô, eu consigo usar esses conhecimentos de comunicação, talvez fazendo um trabalho mais cultural, né, conseguindo, enfim. Então, na faculdade eu conheci pessoas que me abriram essa porta da filmagem. E ali eu consegui pô, fazer, né, por 20 e poucos anos de carreira, eu estou agora vivendo exclusivamente disso. Até brinco assim que eu não tenho carteira de trabalho, né? Eu nem tirei minha carteira de trabalho, porque no momento que eu comecei a trabalhar com foto primeiro, e aí tudo, né, nesse meio de freelance, né? E aí comecei a ir pro vídeo, aí eu montei a minha produtora. Resolvi logo de cara juntar com pessoas que estavam com a mesma intenção, e a gente resolveu trabalhar para a gente, por mais difícil que aquilo fosse, né? E ninguém tinha estudado administração, ninguém tinha estudado nada. Era assim, a gente sabia fazer vídeo, né? Tipo, narrar. A gente não sabia ter uma empresa, a gente sabia fazer vídeo. E aí a vida foi ensinando a gente, né? Então, assim, esse filme ele foi legal porque ele começou de um modo independente, eu querendo fazer porque eu quis fazer, não tinha apoio de nada. No começo eu não tinha equipamento, então assim, eu fazia um trabalho para uma empresa na sexta-feira e eu teria que devolver o equipamento no domingo, por exemplo. Eu aproveitava o sábado e ligava para alguém e falava, ó, tô com equipamento aqui, vamos gravar hoje? A gente ia lá e gravava. Então por isso que demorou, né? Assim, não é que eu fiquei 13 anos trabalhando todo dia. Eu trabalhava um dia e depois de 2 meses eu trabalhava de novo e tal. Até que eu conheci o Denis Feijão, já falando desse time, né, que o Ricardo comentou, através do filho do Sabotagem. O filho dele veio um dia na minha produtora e falou, Ivan, tô vendo que você tá aí numa luta e fazendo tudo sozinho. Na época meus sócios tinham saído da empresa, né, a gente estava num momento difícil e eles não quiseram continuar, e aí eu fiquei sozinho, e aquilo para mim estava assim, sabe, um momento bem conturbado da minha vida, meu primeiro filho nascendo, e eu cheio de ideias para fazer as E coisas. tudo junto, né? Tudo junto, acontece meu junto. sócio saiu, eu estava na maternidade, foi o dia que meu sócio foi lá falar que não ia mais ficar com a gente. Então, enfim, eu tive esse momento de mudança mesmo. E ali ele me apresentou o Denis. Quando ele chegou com o Denis, ele já falou, esse é o Denis Feijão, ele é o produtor do filme do Raul Seixas. E, cara, Raul Seixas é quem me ajudou a formar o meu perfil, enfim, tudo que eu acredito foi muito por todas as músicas do Raul Seixas que eu ouvi. Eu colecionei os CDs do Raul, eu cheguei uma época que eu tive todos os CDs dele, né? E eu era muito fã do Raul, assim. Então esse momento para você foi assim, muito não, especial. chegou o cara que fez o filme do Raul, eu falei, bom, já é meu amigo, né? Então tamo junto, né? Então aquilo realmente me impulsionou. E o cara realmente veio para agregar muito, é o Denis Feijão, que é um produtor assim, super reconhecido, um cara que põe a mão na massa mesmo e faz acontecer, né? Então ele viu que eu estava precisando disso e foi lá me ajudar. E aí a gente falou, vamos escrever esse projeto, né? Vamos captar verba, não dá para a gente fazer esse projeto sem dinheiro. É um projeto muito grande, né? E aí fomos atrás primeiro a gente foi atrás do PROAC. A gente não conseguiu via PROAC, e aí eu lembrei do pessoal do Itaú Cultural, que é um pessoal muito ativista lá, que trabalha com cultura, que era o Natali, né? Que é um cara que já tinha me chamado para fazer um bate-papo sobre cinema lá no Itaú Cultural.
E na época eu lembrei dele e falei, cara, vou tentar, né? Custa nada. E lá, pô, a gente precisa de dinheiro, pô, nada melhor do que um banco, né? Dar dinheiro pra gente, né? Então, assim, E que realmente associei. contribui com a cultura, né? Tem um Exato, histórico de exato. contribuição. Tem um histórico, né? É um trabalho muito sério, assim, né? Eles fazem. Aí eu marquei uma reunião lá e cheguei todo nervoso, né? Falando, meu, como é que eu vou convencer essa galera? Aí eu fiquei assim o dia anterior inteiro pensando o que eu vou falar. Aí chegou lá na reunião, o Natália estava assim na ponta da mesa e tinha umas 10 pessoas, todo mundo engravatado, todo mundo naquele perfil. E a gente falou, meu Deus, né, cara, o que a gente está fazendo aqui, né? Aí um dos caras levantou e falou, o que você veio fazer aqui? Né? Assim, já objetivo, né? Aí eu falei, pô, eu vim apresentar a proposta de fazer um filme sobre sabotagem, tal. Eu tenho aqui um pedaço que eu editei de 5 minutos eu quero mostrar antes de falar. Aí eu mostrei algumas entrevistas que eu já tinha feito e tal. Terminou, o Natália virou e falou, você precisa de quanto? Aí eu falei, preciso de X, né? Aí ele falou, cara, a gente vai te dar metade. Eu te dou metade e você corre atrás da outra metade. Que eu acho isso muito legal da parte dele também, porque existe toda uma questão burocrática que a gente só pode entregar um filme se a gente tiver pelo menos metade do orçamento captado. Então, assim, ele já sabia que com essa metade que ele estava me dando, eu era apto a entregar o filme. Então, assim, via Ancine, né, pela lei. Então, assim, pela lei, se você captar até metade do teu orçamento, você pode considerar que você vai terminar o filme com aquele valor. E aí a gente foi atrás disso. Então, assim, nessa época, o filho do Sabotagem também falou do Ricardo, né? E aí, cara, começou uma relação muito legal, porque, assim, todo mundo comprou a ideia do filme de uma maneira que me marcou muito, sabe? Assim, porque uma coisa é eu viver meu sonho, né? De eu fazer o meu filme, de eu fazer a coisa que eu acredito, e fazer o que eu quero e tal. Outra coisa é você ver, pô, pessoas super importantes sonhando junto com você, falando, cara, isso é legal. E eu quero estar dentro. Né, e realizando, exatamente. O sonho, né? Exato. É aí que entra o Ricardo, né? O Ricardo ele entrou muito nesse momento de organizar e pôr a gente no chão, de falar, cara, ó, vamos fazer isso organizado, vamos fazer isso da maneira correta. E o Ricardo, com todo o know-how dele, né, deu todo o suporte jurídico e a gente, pô, criou ali uma sintonia muito grande, os filhos do Sabota, não só o Sabotinha, mas a Tamires também, o Ricardo, aí, pô, a Karine Espinosa, que entrou também sendo empresária dos meninos, e ali virou uma família, né? A gente estava naquele momento, só que ao mesmo tempo, pô, a gente com um filme sobre um rapper negro que, poxa, viveu no crime, a gente estava conseguindo abrir uma porta do auditório Ibirapuera para fazer o lançamento desse filme, né? Assim, acho que aquilo para mim foi muito marcante, porque era para a gente ter lançado esse filme em setembro, né, de 2014. Aí a gente chegou lá no Itaú e a gente teve uns problemas com o Cine, que demorou para o dinheiro ser liberado, porque assim, existe todo um processo, né? Você recebe o dinheiro de patrocínio, você emite um recibo de mecenato, aquela empresa presta conta com aquele recibo. Mas é muita burocracia, né? Que não precisa. Você tem ideia, eu demorei 6 meses para conseguir mexer no dinheiro que tinha caído já na minha conta. Eu demorei 6 meses para poder mexer no dinheiro. Mas, enfim, deu tudo certo, a gente conseguiu fazer. E quando a gente fez esse começo, né, de, pô, vamos sair divulgando o filme, né? Eu acreditava que eu ia ter um público muito só o público do rap ali, porque era sobre um artista do rap, né? E, eu via senhorzinhos, assim, que eu falava, esse cara tá vindo no filme errado, alguém avisa ele, que ele deve ter comprado o ingresso errado. Mas e, atingiu muito mais pessoas. Mas atingiu, e assim, eu fiz uma exibição desse filme lá em BH, em Belo Horizonte, que eram só hippies na sessão. Eu olhava assim pra galera e falava, meu, tá estranho isso daqui, acho que esses caras, né? Aí começava o filme e esses caras cantavam a música do Sabotagem, né? Aquilo. E, pô, aí o Suplicy assistiu o meu filme, né? O Eduardo Suplicy. Ele foi no Festival do Cinema da América Latina, que a gente também, convite do Chiquinho, que é outro cara sensacional, que é o Francisco César Filho, que é um cara super ativista do cinema, que organiza os principais festivais. Ele fez esse festival e convidou a gente para exibir o filme.
E aí na plateia lá tava o Suplicy, né? E terminou o filme, tava eu e o Denis Feijão conversando ali no palco, né? Respondendo as perguntas da galera. Aí eu vejo um senhorzinho levantando a mão assim. Eu falei, caramba, aquele cara, eu acho que eu conheço ele, né, meu? Aí eu olhei e falei, era o Suplicy, né, meu? Aí eu queria fazer uma pergunta. Eu falei, não, você vai vir aqui pro palco, eu que vou ficar sentado aí. Quem tem que falar aqui é você, não sou eu, não, meu. Aí ele falou, não, eu quero convidar vocês a exibir esse filme na Cracolândia. Cara, na hora eu falei, poxa, mas como, né? Como é que a gente vai exibir um filme na Cracolândia? Tipo, lá não tem um cinema, não tem... Aí, na hora, assim, eu falei, cara, é o Suplicy que pediu, cara, a gente vai se expor. Eu falei, ok, a gente aceita. Eu nem sabia como, mas a gente falou, beleza, a gente aceita. E aí começa a vir essa questão das conexões, né? Logística, o Denis, de uma forma geral. Logística. Pô, o Denis tinha o contato do pessoal do Cine B, que é um projeto muito bonito de levar o cinema para onde não existe cinema. Eles levam um telão, eles levam cadeiras dentro de uma van, eles chegam, montam essas cadeiras, montam o telão e usam quadras de comunidades, usam escolas para transformar aquilo num cinema temporário durante um dia. Então, durante aquele dia, um ambiente que às vezes é uma rua, às vezes é uma escola, vira um cinema, né? E aquilo possibilita a grande maioria do público que vai ver os filmes nesse tipo de ação, são pessoas que nunca foram no cinema. E isso, para mim, é assim, incrível o trabalho que esses caras fazem, né? E principalmente por eles levarem filmes nacionais, né? Eles poderiam ir lá e colocar os blockbusters lá, enfim, e eles fazem questão de sempre levar filmes nacionais para serem exibidos. E aí a gente fez essa exibição no meio da Cracolândia, com o Eduardo Suplicy ali, sendo totalmente mestre de cerimônia da coisa, e aquilo, assim, me marcou muito, 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 porque foi um dia incrível. E o que você percebeu da reação deles? Porque a gente sabe que a Cracolândia, na época, você está falando do próprio prédio em si mesmo, né? Porque pela época era um prédio. Sim. Como que foi isso lá? Cara, foi incrível. Como que foi? A conexão, eu imagino que tenha sido mesmo. Foi incrível, porque assim, o Suplicy, na época, ele era secretário dos Direitos Humanos do Haddad, né? O Haddad era prefeito, o Suplicy estava ali como secretário dos Direitos Humanos. E aí ele levou essa ideia para a Secretaria dos Direitos Humanos. A gente foi tentar viabilizar uma grana para poder viabilizar a exibição. A gente não conseguiu, né? Então a gente falou, bom, então beleza. Mas eu falei, cara, a gente vai fazer, mesmo sem a grana, a gente vai fazer. Liguei para esse projeto do Cine B e eles toparam entrar muito porque era o Suplicy que estava envolvido no projeto, né? O Suplicy, como Sabotagem também, ele abre portas, né? São pessoas carismáticas em que todo mundo quer estar junto e todo mundo faz questão de ajudar quando lhe é solicitado, né? Então, assim, foi incrível, porque assim, o pessoal da secretaria não queria, tá? Eles eram meio contra essa ideia do Suplicy. E a gente fez uma reunião lá e eles falaram assim, pô, mas acho melhor deixar para lá, porque a gente já tentou exibir filmes lá e eles não querem cultura, eles não gostam disso, eles não dão atenção a isso. Aquilo me impactou de uma maneira, cara. Eu estava dentro da Secretaria dos Direitos Humanos e a galera que trabalha lá. Nossa, a gente tem 1 minuto e 40, você acredita, para acabar a live? Finaliza. Vamos nessa, eu vou finalizar com esse papo, porque esse papo é muito importante. E aí o Suplicy falou, não, a gente vai fazer sim. Eu quero que faça e eu quero que vocês deem todo o suporte pro Ivan e pro Denis para que isso aconteça. Ele foi muito incisivo e falou, isso vai acontecer, tá? E aí eu me questionei, falei, mas que filme que você levou lá para falar que esses caras não querem cultura? E se você vai lá para passar um filme de Hollywood, talvez esses caras não se identifiquem mesmo, né? Mas assim, eu estou falando de um filme de um cara brasileiro, de um cara negro, de um cara que sofreu muito na vida, que é uma vida comum real, a todos os caras que estão lá. Então, assim, e ele teve um momento que ele venceu na vida, né? Ele reverteu tudo isso através da arte. Então, assim, eu acho que era um exemplo muito claro de que é possível. E não deu outra. Assim, a gente queria levar, rapidinho, eu vou finalizar, a gente queria levar carrinhos de pipoca. E aí eles falaram, não, que vai dar muito problema. Eu falei, mas que problema que vai dar? As pessoas vão querer comer. Eu falei, esse é o princípio básico da gente levar um carrinho de pipoca. Eu falei assim, eu quero que eles tenham a mesma sensação que eu tenho quando eu levo a minha família no cinema.
A Eu verdade, sento, né? Passar eu a sou bem verdade. tratado, eu vejo uma imagem bonita, eu tenho uma comidinha para mim comer. Eu quero que eles passem pela mesma experiência que eu passo quando eu tenho essa A possibilidade. gente tem E, 30 cara, segundos. foi incrível, foi a melhor sessão que a gente fez, assim, e Suplicy ficou marcado pra gente, né? Então, poxa, Ivan, desculpa, assim, poxa, a falar gente demais. conversaria aqui mais tempo, com certeza a gente conversaria mais tempo. Então já fica até o convite para você voltar aqui e a gente continuar essa história. Eu vou Muito passar para bom. você, a gente tem 7 segundos. Maravilha. Pô, só queria agradecer ao Ricardo pelo convite, a você. Para mim é muito legal poder vir aqui falar